Temos aqui uma reação química elementar, uma reação que ocorre numa única etapa, e eu sei que é elementar quando? Quando o exercício não diz nada. Se ele não diz nada, é porque a reação é elementar. E quando a reação é elementar, o expoente ao qual eu devo elevar as concentrações, ele será igual ao coeficiente que a substância leva na reação. Veja que foi dado o valor da constante igual a 1. Perceba, mol a menos 2 vezes litro a menos 2 vezes segundo a menos 1. A constante, ela não tem sempre a mesma dimensão. Não é que nem a concentração, que é sempre mol por litro. Por que é assim a constante? Porque a constante, ela terá uma dimensão que, quando multiplicar-se ao que vir na frente dela em relação às concentrações, no final, você fique com mol por litro por segundo, que é a maneira como se expressa a velocidade. Então, repito, a constante, a unidade dela vai variar caso a caso. Vamos agora, então, ver como fica a lei da velocidade. K vezes a concentração de A elevado a 1 vezes a concentração de B elevado a 2. K é igual a 1. Concentração de A é igual a 2. Concentração de B é igual a 1, que elevado ao quadrado dá 1. Portanto, 1 vezes 2 vezes 1 vai dar 2. A velocidade sempre é descrita com esta unidade. Então, se nós colocarmos aqui a concentração de A mol por litro, a concentração de B a mol por litro, como foi elevado ao quadrado, fica mol ao quadrado sobre litro ao quadrado. Multiplicarmos pela unidade que foi dada para a constante K, chegaremos em mol vezes litro a menos 1 vezes segundo a menos 1, que nada mais é do que mol por litro por segundo. Ou seja, a cada segundo, essa reação terá uma modificação na concentração de 2 mol por litro. Essa é a leitura. Se a velocidade da mesma reação do exercício 1, esse que acabamos de fazer, em relação a B, for 2 mols vezes litro a menos 1 vezes segundo a menos 1, qual será a quantidade de produto produzida após 50 segundos? Voltando, olha só. Eu tenho B e tenho C. Cada 2 mols de B que se perde, forma-se 1 mol de C. Veja qual é a pergunta. Em relação a B, a velocidade será 2 mol por litro por segundo. Então, a cada segundo, você perde 2 mol por litro da substância B. Em 50 segundos, você vai perder 100 mols por litro da substância B. Agora, volta aqui comigo. Se você perde 100 mols por litro da substância B, quanto você forma de C? A metade, porque é 2 para 1. Então, no momento em que se perde 100 mols por litro da substância B, forma-se 50 mols por litro da substância C. Devemos ficar atentos, então, à pergunta. A pergunta é: qual será a quantidade de produto produzido após 50 segundos? Então, a quantidade será essa. Será 50 mols por litro. Aí você vê qual é o volume lá do recipiente onde está ocorrendo a reação e chega na resposta final. Mas aqui, como não foi dada, você é obrigado a responder. A quantidade de produto produzida será 50 mols por litro. E aí, de acordo com o número de litros, fica a resposta final. Vamos ao exercício 3. Um exercício simples. Apenas obtenha a equação da velocidade para cada uma das reações. São 3 reações. Lembre-se,
só entram reagentes, porque você está falando de velocidade. E nos produtos, a reação já morreu. Então, você vai determinar a lei da velocidade, a equação da velocidade, também chamada lei de ação das massas. Muito bem, olhe apenas para os reagentes. Substâncias no estado sólido ou líquido não entram na equação da velocidade. Lembre-se disso. E aí, vamos juntos. Primeiro caso, a velocidade é igual a K. Sempre escreva K, é a constante da reação, não importa, um K minúsculo, vezes a concentração do nosso único reagente, elevado ao quadrado. Veja que estamos partindo do princípio que as reações aqui são elementares. E se não for? Se não for, o exercício vai te avisar. Tá? Aí se eu já estiver no doutorado, aí, meu amigo, aí você esquece reação elementar, porque essa coisa bonitinha só aparece em livro de ensino médio, no máximo de ensino técnico, vestibular, mas quando você vai para o mundo real, as reações não são bonitinhas, não são elementares. É lógico que aqui nós não são casos fictícios. De fato, o HCl, quando se decompõe, porque veja que é uma reação de decomposição, onde a substância HCl se decompõe em gás hidrogênio e gás cloro. Substância HCl, quando se decompõe em gás hidrogênio e gás cloro. É, de fato, uma reação numa única etapa. Mas o que eu estou te dizendo é que essa vida, onde tudo é reação elementar sempre, isso é só até o vestibular. Quando você vai para um laboratório de pesquisa, aí não são essas reações especiais que vão aparecer na sua frente. Por isso, desde já, a gente lembra que a lei da velocidade para reações que não são elementares, você não pode colocar como expoente o coeficiente bonitinho assim. Aí você chama de alfa, de beta, de gama, certo? Usando uma letra grega. Vamos ao próximo. Aqui, entre nossos reagentes, temos um sólido e temos a água que é líquida. Então, aqui fica uma coisa muito importante para todos pensarem. A velocidade desta reação será igual a K vezes a concentração da água. Na verdade, uma interrogação aqui. Aqui fica uma coisa para ser questionada o tempo todo. Obviamente que a concentração de um sólido não varia, porque um sólido, sendo sólido, a concentração dele não faz nem sentido falar em concentração dele. A quantidade de óxido de cálcio que teremos em 1 metro cúbico de óxido de cálcio será sempre a mesma, então um pacote sempre igual. Mas e a água, quando está líquida? Alguém poderá dizer que um líquido consegue sofrer um pouco de pressão, mas isso é irrisório. Então, na prática, líquidos também não devem entrar na equação da velocidade. Por que eu coloquei aqui de propósito? Para que você acenda um alerta. Muitas vezes, em nível de ensino médio, técnico e vestibular, as pessoas colocam a concentração da água, por mais bizarro que isso seja. Eu digo para você, não coloque. Os livros de ensino superior bons não irão colocar. Ah, mas nos livros de segundo grau tem. Não, peraí, quem manda no jogo não são os livros de ensino médio, são os livros de nível superior. Então, isso a gente nem questiona. Tá? Ah, mas no vestibular, o vestibular também não manda em jogo nenhum. Você verá autores colocando a concentração da água. A primeira coisa que eu pergunto, que sentido faz a concentração da água na própria água? Você vai encontrar nos livros até mesmo um cálculo disso. Porque, veja, existe uma quantidade de moléculas de água em 1 litro de água. Você calcula facilmente isso daí. Pense a 25 graus de uma atmosfera, onde a densidade da água é 1 grama por ml. Então, se você ou 1 quilograma por litro, então se você tem 1 litro, você tem 1 quilo de água. Pela massa molar, você calcula quantos mols você tem em 1 litro. E, de fato, você chega num valor de quantos mols você tem de moléculas de água em cada litro de água, mesmo sendo líquido. E mesmo chegando a esse valor, que é um valor absurdo, um valor que não deveria nunca alguém ter citado ele,
Porque veja que não tem cabimento. Eu estou falando da concentração da água na água, isso não cabe. Mas mesmo que a gente pense nesse valor, ele existe. É quantos mols de moléculas de água eu tenho em 1 litro de água. Isso existe. Tudo bem, você chega lá num valor, mas esse valor será fixo. E se ele é fixo, ele é constante. Então, matematicamente, se eu multiplico uma constante por outra constante, eu gero uma nova constante. Eu não falo de outra forma. Eu escrevo V igual a K e pronto. Tá? Foi necessário falar isso pelo que vem adiante. E você vai entender mais adiante a importância de frisar isso para você. Às vezes, você não vai encontrar a resposta de um exercício de vestibular se você não estiver aberto a entrar nessa jogatina aí. Já que todo mundo escreve errado, então vamos buscar onde tem concentração de água, ali está a resposta. E aí você deixa passar, faz vista grossa. Vou dar um exemplo aqui para você anotar. Quando falamos da reação de esterificação, as pessoas sempre colocam a água, a concentração da água, na hora de montar as expressões de velocidade. Vamos adiante. Nitreto, não é o nitrato é NO3, aqui é NaN3. Você tem 3 ânions nitreto. Não confunda o nitreto de sódio, quando se decompõe, forma nitrogênio e sódio. Então você imagina lidar com essa bagaça aí, velho. Aí ele forma um gás inerte, pelo menos não é gás hidrogênio. Muito bem, só que ele forma sódio metálico, meu. Sódio metálico, cara. É aquele monte de átomos de sódio se chocando um no outro, como se eles estivessem no show do Metallica. E aquilo causa uma explosão. Você está falando do sódio metálico, metal alcalino, cara, na forma neutra. Que é coisa mais explosiva que isso? Portanto, diga-se de passagem, nitrato de sódio, a decomposição dele gera algo altamente, repito, nitreto de sódio, quando se decompõe, gera uma mistura altamente explosiva. Mais especificamente, esse camarada gera sódio metálico. Não precisa dizer mais nada. Imagina, então, ele é um sólido, mas onde ele estiver presente, o cuidado deve ser máximo. Já a sua velocidade será sempre o mesmo valor, tá? Por quê? Porque aqui, nitidamente, o nosso único reagente é sólido. Então, a velocidade é igual a K, sem choro nem vela, sem discussão.